Olá, está começando mais um Câmara Saúde e no programa de hoje nós vamos falar sobre os distúrbios do sono. Por isso, nesta noite, o meu convidado é Thiago Simon, especialista em medicina do sono. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor, eu quero iniciar então a nossa entrevista falando sobre os perigos do sono atrasado. Ficar muito tempo sem dormir prejudica a pessoa em vários sentidos, incluindo, a concentração. Sim, hoje nós somos uma sociedade que está privada de sono. Uma sociedade que a gente diz 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, a nossa quantidade de sono vem diminuindo, mas a nossa necessidade de sono continua a mesma. Então, nós vemos cada vez mais relegando, seja pela jornada de trabalho aumentada, a questão do uso das tecnologias também, que pode interferir um pouco nisso, mas a gente vem dormindo menos. Hoje se dorme 20% menos do que se dormia há 50, 60 anos atrás. Então, o nosso organismo já está começando a dar sinais de que essa falta de tempo de sono e sono de qualidade já está começando a repercutir, especialmente a nível de saúde. Então, hoje se vê que, como comentaste, questão dificuldade de concentração, dificuldade de memorização. As crianças e adolescentes a gente vê que tem mais dificuldade de aprendizado do que alguns anos atrás. Então, são alguns impactos, e isso impactos mais agudos do ponto de vista cognitivo. E tem os impactos da questão da saúde mesmo, risco aumentado de acidentes, por exemplo, por causa de sonolência durante o dia, aquela pessoa que não dormiu durante a noite vai pegar a estrada, tem risco maior de causar um acidente, vai trabalhar com uma máquina, por exemplo. E sem falar nas questões que vê do ponto de vista circulatório, tem risco aumentado de hipertensão, de pressão alta, tem risco aumentado de obesidade, tem risco aumentado de diabetes, tem risco aumentado de infarto. Então, dormir pouco pode trazer malefícios para a saúde, sim. Isso que a gente está conversando no programa de hoje não tem nada a ver com conselho, doutor? Na verdade, são pesquisas que demonstram que o resultado da atividade que a pessoa faz ao fazer sem dormir realmente prejudica e acontece de não ser o que era o esperado. Sim, na questão de nível de atenção, por exemplo, você ficar dormindo, por exemplo, 4 horas por noite, por 2 ou 3 noites, o teu nível de atenção, os teus reflexos, as respostas que você tem a qualquer estímulo ficam mais lentificadas. Então você tem mais dificuldade, uma conta mesmo que seja para fazer. Quando fazia de cabeça, você já tem que parar, pensar mais, e coisa que é uma resposta que vinha automática. No trânsito isso é perigoso, porque o teu reflexo diante de uma freada, alguma coisa, fica lentificado. E na questão do aprendizado também, tem mais dificuldade para assimilar o conteúdo. Então, porque uma das etapas do sono, que é responsável pelo aprendizado, a gente chama de sono REM, então, que é de movimento rápido dos olhos. É uma parte das fases do sono, é responsável por essa parte de memorização. E no que nós privamos hoje o nosso sono, nós estamos privando especialmente o tempo do sono REM, que seria o sono restaurador, restaurador da mente, vamos dizer assim. Você tem uma fase do sono que é a restauração do corpo, e tem outra fase que é esse sono REM, que é a parte de memória, a gestão das emoções e tudo, que vamos dizer assim, que restaura a mente para o dia seguinte. E quanto tempo a pessoa aguenta ficar sem dormir? E se existe uma média de sono que vocês indicam para cada faixa etária, período da vida? A questão de ficar tempo sem dormir, assim, a gente não consegue, ninguém é máquina. O ser humano não é uma máquina que consegue ficar vários dias, 24 horas por dia ligado numa tomada, então precisa repousar. O que se tem hoje de conhecimento, que o maior período que se conseguiu ficar sem dormir foram 11 dias. Mas em compensação, no momento que terminou o experimento, isso foi na década de 70, porque nunca mais se resolveu fazer depois, o voluntário teve que ir para o hospital, ficou muito tempo hospitalizado até poder recuperar isso aí, porque os órgãos já estavam entrando em falência. Experiência com animais, que foram feitos já, ratos, por exemplo, privados de sono, em até 7, 8 dias, todos esses ratos morreram por insuficiência de órgãos. Então, vai prejudicando realmente o funcionamento do organismo, a ausência total de sono. O tempo de sono é muito relativo, sim, conforme a faixa etária. As crianças, a gente sabe que precisam dormir mais do que os idosos.
Numa média geral, por exemplo, um recém-nascido até um mês, um ano ali, precisa dormir na média 14 a 16 horas por dia. Um idoso acima de 60 anos já é mais ou menos esperado que ele durma umas 6,5, 7 horas por noite. Os adolescentes na faixa de 9 a 10 horas por dia de sono. E um adulto normal entre 7 e 9, por isso que o pessoal diz que teria que dormir 8 horas por noite, que na verdade é uma média. As consequências que a gente tem hoje, já bem documentadas, são abaixo de 6 horas. Um risco aumentado de diabetes, um risco aumentado de doença cardiovascular, já dormindo menos, cronicamente menos que 6 horas, inclusive um risco aumentado até de mortalidade. E nós podemos dizer que muitos desses distúrbios eles iniciam ainda na infância. Como que os pais que estão nos assistindo e querem ajudar então a ter um sono mais tranquilo dos filhos podem proceder para que evitar esse problema no futuro? Isso. Tem alguns distúrbios do sono da criança que são próprios dessa faixa etária mesmo e que depois, conforme a criança vai crescendo, esses distúrbios vão sumindo. Dentre eles, por exemplo, a gente chama o terror noturno, despertar confusional, que é quando a criança acorda gritando, assustado durante a noite. Então isso geralmente recrudesce quando fica mais velho. O próprio sonambulismo também, que é o levantar, ter um comportamento anormal, levanta, sai da cama, vai para a cozinha, depois volta, vai dormir na sala. Então isso também tende a normalizar. Mas o que nos preocupa hoje realmente é a questão dos distúrbios do sono, mais as privações de sono, as insônias, que são as dificuldades de dormir nos adolescentes. Isso é o que tem gerado muita preocupação do pessoal que acaba trabalhando com sono, porque além de ter uma necessidade fisiológica razoável, hoje está sendo cortado isso aí, especialmente em função dos eletrônicos. Muita exposição aos eletrônicos. O adolescente por si só, é uma coisa natural da adolescência ele tender a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso é hormonal, é fisiológico. Mas além de dormir mais tarde, está dormindo mais tarde ainda. Então, você pega um adolescente esperaria que dormisse volta de 8, 9, 10 horas por noite, ele já vai dormir um pouco mais tarde. Então, pela sua questão fisiológica, ele vai dormir lá por meia-noite, 1h da manhã. E hoje, em função de escola, outras coisas, ele tem que estar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã na escola, tem que acordar às 7. Então, quer dizer, ele já está com uma dívida de 3 horas. É que nem conta de banco. Você vai sacando 3 aqui num dia, vai sacando 3 no outro, uma hora está no negativo. Então, no fim de semana ainda consegue dar uma recuperada. Vamos deixar dormir um pouquinho mais. Mas mesmo assim não consegue repor a dívida total de sono. Então, por isso que a gente vê que as pessoas estão começando a ter problemas já em função disso. E quando a pessoa, por exemplo, não conseguiu dormir durante a noite e opta por tirar uma soneca na parte do dia, isso vai substituir aquele sono perdido? Pode recuperar, pode recuperar. Se for uma coisa pontual, teve que fazer uma viagem, viajou durante a noite, não conseguiu dormir, teve que cuidar de algum familiar doente, por alguma coisa, você dorme, durante o dia você recupera. O problema é quando se torna crônico. Aí cronicamente, aí o que acontece? Já começa, essa soneca durante o dia começa a atrapalhar o sono da noite. Então, em vez dele, vamos supor, dorme geralmente, uma noite não dormiu, mas geralmente dorme às 10 da noite. Você dormiu durante a tarde, você tende a dormir mais tarde que o seu horário habitual. Então, isso pode gerar um desalinho, no relógio biológico interno da pessoa, e isso pode cronicamente trazer algum distúrbio. E as pessoas, por exemplo, que trabalham no turno da noite e precisam utilizar o dia também têm que organizar isso para ter um sono saudável. Sim, é uma grande preocupação, a gente chama isso de trabalhador de turnos, Então, é uma grande preocupação que tem, porque deveria ser, o próprio trabalhador deveria procurar estabelecer uma rotina, porque, na verdade, ele vai contra o relógio biológico. Nós somos seres diurnos. A luz do sol é o nosso regulador biológico, é o nosso sincronizador, que nós chamamos. Então, durante o dia nós somos ativos, e no momento que começa a anoitecer, é hora de repousar e dormir. O trabalhador em turno é o contrário. Ele precisa ficar acordado quando deveria estar dormindo e deveria dormir quando está acordado. Então, precisa de uma adaptação realmente.
Então é importante uma colaboração não só das empresas que contratam esses funcionários, mas tem que ter uma programação em casa também. Né? Esse funcionário tem que chegar em casa, escurecer a casa, acalmar o ambiente, deixar um ambiente silencioso para que ele possa dormir. Né? E durante a noite, realmente, assim, o ideal mesmo seria você conseguir inverter completamente o teu relógio biológico. Então, durante a noite que você não trabalha, deveria ficar acordado também. Esse seria o mais fisiológico. Mas a gente sabe que ele chega do trabalho às 7, 8 horas da manhã, vamos supor que deveria dormir 8 horas até as 4 da tarde. Vai dormir até o meio-dia, a gente sabe que não consegue dormir tudo isso. Porque eu tenho um compromisso, eu tenho alguma outra coisa e realmente a luz do sol acaba atrapalhando. Então, esses pacientes eles sofrem mais distúrbios do sono, sim. E aquelas pessoas que têm uma rotina assim mais acelerada, às vezes não sentem os efeitos, né, da falta de sono, mas consequência vai vir mais adiante, com certeza. Sim, tudo depende da questão que tu falaste do acelerado, tudo depende a gente chama de cronotipo. Tá? Qual é o cronotipo da pessoa? Qual é a preferência da pessoa? Tá? Tem pessoas, hoje nós temos 3 cronotipos que nós chamamos. Tem as pessoas que são matutinas, são aquelas que gostam de acordar cedo, rendem mais durante o dia e gostam de dormir cedo. Tá? Existem, por outro lado, os vespertinos, são aqueles que acordam tarde, eles não rendem de manhã, rendem mais na tarde ou à noite e vão dormir mais tarde. Existem os intermediários, que não faz diferença nenhuma. Tá? Então, tudo depende disso aí também. Tá? Então, a pessoa deve procurar se adequar ao seu melhor ritmo. Tá? Não adianta querer fazer coisas, vamos supor, se ele é um vespertino, que vai dormir tarde, você querer botar uma atividade para ele às 8 horas da manhã. Então, não vai ser agradável. Né? O ritmo acelerado, realmente, assim, existe durante o dia uma coisa que nós chamamos pressão do sono. Né? Conforme o nosso desgaste energético, né? Vamos fazendo atividades durante o dia, sejam atividades físicas, atividades intelectuais, nós vamos somando uma pressão para o sono. Chega de noite, uma hora lá, diz, opa, peraí, está na hora de dormir, porque a minha pressão do sono está grande. Então, quando começa a dar a famosa pescada, né? Então, você começa a ter já período de sonolência maior. Né? Tem pessoas que realmente não sentem isso, mas chega uma hora que você vai esticando, o cérebro pede. Não, eu preciso descansar. Né? E simplesmente ele desliga a chave geral e a pessoa dorme. Né? Então, o que é comum? Né? Dentro da área da saúde. Né? O colega estava de plantão, fez 30 horas de plantão, né? Quando termina o plantão ainda está com adrenalina, né? Então está ligado, está acordado, esperto. Quando que ele está indo para casa, ele dá aquela relaxada, dá uma desligada, dorme no volante e bate. Né? Então a gente já tem casos disso aí, felizmente, né, nada muito grave, mas é uma coisa que pode acontecer. Né? Chega uma hora que simplesmente o cérebro pede, não, eu preciso descansar, e o cérebro desliga a chave geral, vamos dizer, num grosso modo. Aí a pessoa precisa dormir. E várias doenças graves, elas podem surgir em decorrência da questão dos distúrbios do sono, né? A gente pode dar como exemplo, por exemplo, a cefaleia. Sim, a cefaleia ela pode ser um sintoma já de privação de sono, né? Então ela está não só a questão da privação, a pessoa dorme menos, então pacientes que têm insônia, que têm dificuldade de dormir, eles tendem a ter mais cefaleia, sim. Pacientes que têm enxaqueca, se dormem menos de noite, vão ter crise no outro dia. Pacientes, por exemplo, que têm apneia do sono grave, podem ter cefaleia no outro dia de manhã. Então, isso sim, pode estar associado. Mas o que a gente vê é que realmente está associado também a outros desfechos, a outras doenças, né? Especialmente cardiovasculares. Né? Tanto isso está já provado para insônia, né, como mencionou anteriormente, que dormir menos que 6 horas está associado a um risco maior de diabetes e hipertensão. E na questão da apneia do sono também. Pacientes que têm apneia do sono, que param de respirar durante a noite, com frequência, pacientes com apneia mais grave também tem um risco aumentado de distúrbios cardiovasculares e obesidade também. Tiago Simão, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, claro. E em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje fala então sobre os distúrbios do sono.
estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca os distúrbios do sono. O meu convidado é Thiago Simon, especialista na área. Dr. Thiago, no bloco anterior o senhor comentou rapidamente sobre a apneia, que é um dos distúrbios, né, mais comuns do sono. Eu queria que o senhor comentasse então pra gente quais são as principais causas. A apneia do sono, ela é uma doença muito prevalente, né? Conforme o que a gente tem de levantamento nacional, 1 em cada 3 brasileiros tem apneia do sono, né? Então, os principais fatores de risco, hoje o que a gente vê realmente é a obesidade, né? A gente vê que conforme aumenta a população de obesos, aumenta a população de apneicos, né? Outros fatores de risco que também tem questão anatômica da face, tá? Como é um problema local que acontece aqui na garganta, então algumas pessoas podem ter, elas não são obesas, mas elas podem ter apneia, né? Em função especialmente, por exemplo, aquele paciente que tem a mandíbula um pouquinho para trás, então acaba puxando isso para trás e diminui o espaço para o ar passar, né? Tem pacientes que têm alterações até da própria via aérea superior mesmo, tem pacientes que têm dificuldade de acordar, por exemplo, durante a noite. A gente chama isso de limiar de despertar. Então, é o quanto de estímulo precisa para a pessoa acordar. Tem pessoas com limiar de despertar muito aumentado. Então, eles tendem a fechar a via aérea e não conseguem abrir a via aérea com tanta facilidade, porque o estímulo precisa ser muito grande. Então, dentre esses fatores. Há outras coisas que contribuem, né? A questão de álcool, próximo ao horário de dormir, porque causa um relaxamento maior dessa musculatura, então ela tende a fechar com mais facilidade. O tabagismo, por gerar uma inflamação da via aérea, também pelo mesmo motivo. Algumas medicações que são utilizadas para dormir, né, porque elas também têm esse efeito relaxante da musculatura aqui dessa região do pescoço. Então são alguns fatores de risco que estão bem associados. O senhor mencionou as medicações. Existem casos de pessoas que optam por escolher um medicamento indicado por um amigo. Queria que o senhor falasse também sobre os riscos disso, né? Ou seja, a dependência principalmente. Exatamente. Hoje a grande maioria das medicações que são utilizadas para indução do sono, tá? Que então se geralmente usa para tratamento de insônia, tá? Elas estão associadas a longo prazo, tá? Ao que a gente chama de tolerância. O que é isso? A mesma dose não funciona mais, você precisa ir aumentando a dose. E ao mesmo tempo você começa a ter um grau de dependência, tá? Seja a dependência química da medicação ou até dependência psíquica. A medicação pode até nem estar fazendo todo o efeito esperado, mas se eu não tomar a medicação eu não consigo dormir. Então muitas vezes é uma coisa mais psíquica até do que química, né? Hoje então, e essas medicações, além de ter esse efeito relaxante muscular e tudo mais, no longo prazo, além da dependência, hoje está sendo documentado que pacientes que usam medicações por muitos anos, eles têm um risco aumentado de demência. Então, tem um declínio cognitivo, dificuldade de aprendizado numa idade mais avançada. Então, tem essa preocupação muito grande hoje com a demência, tanto que a gente segura a medicação, né? Cada caso é um caso, não se generaliza. Então, por isso que é aquela coisa, o que funcionou para um talvez não funcione para outro. Então, deve ser individualizado cada caso, sim. E na insônia, hoje o tratamento de escolha não é nem tanto medicamentoso. Hoje é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. São técnicas que você usa para poder avaliar o sono, talvez mudar a percepção da pessoa em relação ao seu sono e como ela pode fazer para conseguir dormir melhor. Então, hoje é o que tem de primeira indicação e é o que mostra mais benefícios no mais longo prazo. Então, sempre a principal recomendação é se procurar um especialista, Com até certeza. porque existe um exame, né, bem específico, onde a pessoa passa algumas horas dormindo, que vocês conseguem identificar qual o melhor tratamento e também os principais distúrbios. Exato. Esse exame se chama polissonografia. Então, você vai ser monitorado, o sono vai ser monitorado, você vai num ambiente onde são instaladas uma série de sensores, sensores a nível de cérebro, sensores a nível de parte torácica, abdominal, monitoração dos batimentos do coração, oxigenação do sangue, movimento das pernas. Então a pessoa ela é monitorada, ela dorme. A partir daí é detectado se ela apresenta algum distúrbio do sono ou não.
Tá? Isso de uma forma geral. Para a apneia do sono, existe um outro sistema, tá? Que a gente chama de monitoração portátil ou exame domiciliar, ou seja, você permite que ele seja feito fora do laboratório do sono. Então, dependendo até na casa mesmo do paciente, dá uma monitoração mais voltada para o ponto de vista cardiorrespiratório, que é o que o apneico, que o paciente tem apneia do sono, acaba demonstrando. Alterações respiratórias, paradas respiratórias, e pode ter consequências cardiovasculares. Então, é monitorado os batimentos para ver se faz alguma arritmia, por exemplo, alguma alteração do tipo. Mas o exame tem suas indicações, não é todo paciente também que tem indicação de fazer. Mas, via de regra, a polissonografia é o exame mais utilizado hoje, sim. Nós temos questionários também que podem ser adaptados. Tem o que a gente chama de diário do sono, que é o que? O paciente ele vai anotar, né, qual foi o horário que ele foi deitar, o horário que ele acredita que ele dormiu, se ele acordou de noite ou não acordou, quantas vezes foi, que horas ele acordou de manhã, o que ele fez. Então, a partir disso, você consegue também entender como é que está o perfil de sono, o que você pode modificar para que ele consiga ter um sono melhor. Porque essa investigação ela é muito necessária, porque em muitos casos a pessoa costuma dormir e dorme bastante, mas no outro dia acaba se sentindo ainda assim cansado. Exatamente, assim, ele não tem um problema de tempo de sono, ele tem um problema de qualidade do sono. Então, o paciente, por exemplo, que tem apneia, então ele faz essas paradas respiratórias durante a noite. Cada vez que ele faz uma parada respiratória, que dura mais que 10 segundos, que nós chamamos apneia, assim, existe um esforço do organismo para tentar abrir essa via aérea que está fechada. Então, muitas vezes, a gente costuma brincar, toca a sineta lá no cérebro, vamos acordar para respirar. Então, o cérebro acorda. Só que o que acontece? É um despertar breve. Então, a pessoa não tem consciência de que acordou. Ela acordou o cérebro acordou muitas vezes durante a noite, mas a pessoa, não, eu tenho a impressão que eu deitei e acordei. Mas acorda o quê? Acorda cansada, acorda sonolenta, o humor fica alterado, a pessoa fica mais irritada, mais mal-humorada, tem dificuldade de concentração, de memorização, baixa performance no trabalho. E os benefícios de aliar, então, a questão dos exercícios físicos para se trazer um bom resultado para o sono também, né? Porque eu acho que se a gente gasta energia, com certeza o corpo também vai estar mais cansado aí na hora de recuperar esse sono. Perfeito. A atividade física é uma coisa que a gente indica muito, Por quê? Como a gente comentou anteriormente, tem esse processo de pressão do sono. Então, você tem um gasto energético maior, você aumenta a sua pressão do sono. O que a única coisa que não se recomenda é que faça essa atividade física, que seja uma atividade mais extenuante, e que seja próxima ao horário de dormir. Isso a gente não recomenda, porque no momento que você está com o corpo bem ativo, ele leva os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que nos deixa mais acordados. Esses níveis de cortisol têm que serem mais baixos à noite, que é um sinalizador de que está na hora da gente dormir. Então você faz atividade física, você mantém esse cortisol mais alto, então leva mais tempo para o organismo, vamos dizer assim, desligar. Então você acaba postergando o seu início do sono. Então não se recomenda próximo ao horário de dormir, mas algum outro horário sempre é muito bem indicado, porque realmente traz, além dos benefícios no sono, a gente sabe dos benefícios que traz do ponto de vista cardiorrespiratório. Quais são os principais estimulantes, digamos assim, que a gente tem que evitar, então, no período que a gente está se preparando para dormir? Na verdade, evitar, assim, o que a gente não recomenda, Cafeína, em geral, então café, chimarrão, alguns chás, tem alguns refrigerantes e coisa, chocolate, algumas pessoas também são sensíveis. Então, isso não se recomenda próximo ao horário de dormir, porque pode provavelmente deixar a pessoa mais ligada, mais acordada, e isso atrapalha o início do sono. Então, procurar ter alguma atividade relaxante antes de dormir. Então, ou tomar um chá calmante, não um chá que tenha cafeína, que tenha algum estimulante. E procurar já, no que começa a anoitecer, começar já a criar uma rotina. A gente enfatiza muito com as crianças. É importante a criança ter a sua rotina do sono, porque hoje a gente sabe que elas tendem a ir dormir mais tarde e tendem a acordar mais cedo. Hoje os horários das escolas não são feitos em virtude das crianças, são feitos em virtude dos pais. Então, o que pode ser benéfico, mas às vezes também nem tão benéfico assim. Uma criança que precisaria dormir mais, ela acaba sendo privada de sono, porque às vezes pai e mãe têm que trabalhar, tem que começar às 8 da manhã, você tem que acordar a criança às 6h30, 7.
da manhã. Então, sendo que ela deveria dormir 10, 11 horas, ela dormiu 7, 8. Então, quer dizer, já nessa tenra idade, ele já está começando a ficar negativo no banco de horas de sono dele. Então, isso lá adiante no futuro pode trazer problema, sim. E, doutor Tiago, tem algumas dicas de posições que a gente pode dar para melhorar a qualidade do sono da pessoa, principalmente aquelas que têm o início de ronco ali, né? Não é aquela coisa muito grave, mas que quer melhorar e para não trazer desconforto para a família, às vezes, né? Tranquilo. O que tem? Na verdade, a posição é a posição, todos nós assumimos várias posições durante a noite. Alguns preferem uma posição à outra, tá? Mas nós nos mexemos bastante durante a noite. Isso é normal, isso é fisiológico. Então, na verdade, a melhor posição é aquela que a pessoa se sente melhor, tá? Seja de bruços, seja de barriga para cima, de lado. O que a gente vê é que realmente a posição de decúbito dorsal, que nós chamamos, que é ficar de barriga para cima, tá? Ela tem uma propensão maior a um fechamento da via aérea. Então, por isso que a pessoa diz, não, ronca mais de barriga para cima. Por causa que existe essa propensão a isso. Se a pessoa já é obesa, então a questão da barriga vai começar a pesar, vai começar a comprimir para cima. Então também pode contribuir. Tem pacientes que têm apneia do sono, que a gente chama de apneia posicional. Elas fazem a apneia especialmente de barriga para cima. Então você orienta esse paciente a dormir de lado, para que ele possa realmente ter reduzir o seu ronco, reduzir a sua apneia e ter uma noite de sono de qualidade. Mas é muito individual, não tem posição, esta posição é melhor que aquela. É a posição que a pessoa se sente melhor. Então, como nós afirmamos aí ao longo do programa, realmente a forma como a gente dorme influencia na qualidade da nossa vida. Então, reforçar então da importância das pessoas procurarem ajuda quando se sentirem cansadas, mesmo depois de dormir em longas horas. Com certeza, né? Como disse, a gente considera distúrbio do sono quando isso traz uma repercussão no dia seguinte. Se a pessoa dormiu pouco e coisa tudo, mas durante o dia está bem, não sentiu nada, a gente não considera como distúrbio. E algumas doenças elas têm um tempo para a gente considerar distúrbio. Por exemplo, a insônia. É quando você dorme mal, ou você tem dificuldade para iniciar o sono, ou você acorda de madrugada e não consegue dormir, ou você acorda muito cedo do que o esperado. Se isso acontece mais que 3 vezes por semana por um mês, a gente considera insônia. Se não, não. Eu estou com um problema, doença na família, por exemplo, e coisa, mas já se resolveu, eu fiquei uma semana dormindo mal, depois normalizou. Isso não é insônia. Então a gente considera distúrbio quando isso traz algum prejuízo. Traz cansaço, baixa produtividade, sonolência, fadiga. Aí a pessoa tem um distúrbio do sono, porque é algum problema do sono que está causando isso. Mas se não, são coisas pontuais. E realmente esse é um tema que preocupa, a sociedade atualmente. Justamente por isso, em março, tiveram várias atividades até para conscientizar a população sobre esse assunto. Perfeito. Em março, de 12 a 18, foi a Semana do Sono. Foi uma coisa não só a nível nacional, a nível mundial isso acontece. A Associação Brasileira do Sono vem desde 2015 apoiando essa iniciativa. O lema desse ano foi respeite seu sono e siga seu ritmo. Então, já procurando enfatizar cada pessoa conhecer a sua ritmicidade, se ela é matutina, se ela é vespertina, se ela é intermediária, quando que ela produz melhor e coisa, para que ela possa respeitar o seu ritmo e ter um sono bom, não ir contra o seu ritmo biológico, em função de muitas exigências da sociedade atual. Então, o objetivo maior era isso, era conscientizar. E a preocupação especialmente em relação aos adolescentes por causa da exposição, especialmente aos eletrônicos. Os eletrônicos, a luz dos eletrônicos, a tela de LED, ela é prejudicial para o sono. Então a própria lâmpada de LED no quarto, aquela lâmpada muito clara, porque ela emite um feixe de luz que ela inibe no nosso cérebro a produção de um hormônio que se chama melatonina. A melatonina é um hormônio responsável pela indução do sono. Todos nós produzimos. E essa produção acontece no escuro. Então, no momento que você está com a luminosidade exposta, você sinaliza para o cérebro, está claro ainda, não preciso dormir, eu não preciso produzir melatonina. E você vai empurrando o seu início do seu sono. Então, como o acordar geralmente é no despertador, então você não mexe lá, você acaba mexendo no início do sono. E o tempo de sono acaba encurtando e por isso que a gente tem todos esses distúrbios
essas consequências que a gente vem comentando. Então fica aí um alerta muito grave para os pais. Evitar pelo menos 30 minutos antes, né? Então evitar o uso do celular, tablet, televisão no quarto também por causa disso aí. Né? O ideal é que pelo menos 30 minutos antes do horário de dormir já não tenha esse tipo de exposição, especialmente com as crianças. Dr. Thiago Simon, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e por trazer todos esses esclarecimentos de um tema que foi destaque aí no mês de março e que chama a atenção da comunidade. Nós temos a agradecer pela oportunidade, nos colocamos à disposição sempre que precisar para poder trazer conhecimentos para a sociedade. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite de sono e até a próxima semana.